Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais uma edição do Cada Minuto Debate. Tudo bom, Célio? Como é que você está? Tudo bom. Célio, o primeiro bloco a gente sempre fala de política nacional, é o primeiro programa após, né, a data do dia D de filiação, isso a gente tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu, mas teve uma coisa que terminou antes de começar, que é a vida política de Sérgio Moro. Quer dizer, Sérgio Moro, que era candidato a presidente pelo Podemos, não pode mais ser candidato, porque né, o pessoal do novo partido dele, já tem um novo partido, que é a União Brasil, mesmo partido do Garotinho, né? Mesmo partido do Antônio Garotinho, mesmo do ACM Neto. Do ACM Neto, uma salada. Então, Sérgio Moro não será mais candidato. A presidente, né? A presidente. Então, sei lá, mas a presidente com certeza não. Isso. O partido já deixou claro. E aí, dois questionamentos, né? A vida política do Sérgio Moro parece que vai ser bem breve, né? E segundo, isso influi de alguma forma nas candidaturas a presidente? Acho que sim, né? 9% que vão ser distribuídos aí de alguma forma, né? Primeiro, queria a sua opinião sobre o Sérgio Moro. Esse movimento dele agora, realmente, nessa reta final para a definição não das candidaturas, mas desse prazo, né, de filiação partidária, principalmente, a janela, ele não para de me surpreender negativamente, porque ele parece empenhado em realmente provar que o discurso dele, quando juiz, né, realmente não valia nada quando se referia à vida pública brasileira ou à política. Primeiro porque disse mais de uma vez que jamais entraria na vida política. A política não era dele, né? Tem um projeto de combater a corrupção, um país melhor, isso e aquilo outro, como magistrado, etc. Fez o que fez na Lava Jato, a gente já cansou de debater isso aqui, fez o que fez na Lava Jato, por conta de ter sido turbinado nesses anos de Lava Jato, virou realmente aquela figura do herói nacional para uma boa parte, no auge da coisa, com aqueles bonecos infláveis, né? Sérgio Moro de super-homem, de Superman e tudo mais. Outdoors. Então ele ganhou realmente essa simpatia que ficou até agora, embora ele esperasse que apareceria, né, os cálculos eram esses, né, que a partir nos primeiros meses do ano estaria com o tal do 15%, dos 15%, marca, os dois, né, dígitos. Ainda assim ele ficou ali entre 8, 9, 8, 9, 7, mais acima dos demais da suposta terceira via, ou algo parecido com isso, né? Ciro Gomes, Dória e todos os demais, abaixo dele. O surpreendente, como eu falei, é que ele trocou de partido entre novembro, salvo engano, no final do ano passado, e agora, né? Então, nenhum outro... Para quem nunca ia entrar na política, para quem nunca ia fazer o jogo da política, da velha política, ele deu uma aula de velha política, né? De política velhíssima, completamente ultrapassada, de conchavo, de conversar. Ninguém confia nesse sujeito. Ele não era confiável, por isso que ele é um juiz suspeito e parcial, segundo a Suprema Corte do país. Ele era um juiz não confiável e agora é um político que não se pode confiar. Houve notícias bem complicadas, né? Ele e a sua senhora atrás de mais dinheiro do Podemos, né? Do nosso senador Álvaro Dias, que se engajou desde o princípio, já na eleição passada, já exaltava Sérgio Moro. Acho que deve estar se sentindo um pouco, né, escanteado, traído, porque o papel de Sérgio Moro com essa turma não foi nada saudável, né? E agora, mas o mais importante é um nome, ele disse que trocou de partido para ser candidato a deputado ou a senador, depois desdisse isso, falou que não tinha desistido do projeto presidencial, por enquanto, mas enfim, o União Brasil, né, que para onde ele foi, o antigo DEM e o PSL, que vai de ACM Neto a... Teve uma reação, olha só as figuras que eu estou falando, teve uma reação dos colegas de partido do Moro. Fato é, ele não, como você disse, agora está limado dessa corrida presidencial, né? Completamente. E a ver o que vai acontecer com esses 8, 10% que ele ainda poderia ter, e como é que vai ser o papel, se ele terá algum papel nesse... Mas o Sérgio Moro realmente fica... ACM Neto,
Caiado, Isso. Garotinho, os novos colegas de partido do Sérgio Moro são contra a candidatura dele a presidente. E ameaçaram desfiliá-lo, né? Só faltava ele ter ido para o Podemos, trocar de partido e ser expulso do Novo, né? Quase que acontecia isso. Ele sequer vai poder ser candidato a deputado federal no Paraná, porque o pessoal quer que ele seja em São Paulo para poder impulsionar outras candidaturas. Mas ele agora só pode ser em São Paulo, se não me engano. Eu acho que ele já transferiu em definitivo, exatamente. Né? Tá, então, o domicílio eleitoral. Vai ser candidato a São Paulo. Acho que tem chance de vitória. Não, sem dúvida. Acho que tem chance de vitória. Para deputado federal ele será eleito. Mas, assim, é o ocaso de não me surpreende. Olha, sério, nunca me surpreendeu. Eu não, assim, eu entendo que o brasileiro ele tem esperança em algumas coisas ínfimas, né? Eu já acreditei no Flamengo da Libertadores com um bocado de pereba. A gente acredita, a gente tem esperança, mas acreditar no Sérgio Moro como uma opção contra o sistema, não dá, né, gente? Não dá, não tem. Agora, saindo o Moro, você tem todo um movimento de implosão, porque o Dória... A gente até gravou na semana passada a saída do Dória. O Dória saiu, voltou... No mesmo dia. No mesmo dia. Mas parece... claramente ele está totalmente abandonado. Foi um desastre. O desfecho desse negócio no PSDB. E as lideranças do PSDB, que tem um discurso duplo, estão com o Eduardo Leite. Isso. E autorizaram o Eduardo Leite a procurar a Simone Tebet do MDB para a formação de uma chapa, que seria Simone Tebet e o Eduardo Leite como senador, a priori para tentar herdar esses 9%, 10%, fazer uma base parlamentar forte. A tal terceira via, que eles agora querem que chame de centro democrático, eu acho que é uma confusão tão grande que não tem como explicar, né? Aí, hoje já é o título da coluna do Merval Pereira no Globo, porque as coisas se comunicam, né? Lógico que sim. A questão é o seguinte, cara, o desfecho do PSDB realmente, há menos de uma semana, o desfecho desse processo da janela, né, partidária, e o Dória e os governadores deixam ou não o cargo para se candidatar a outro cargo nessas eleições, foi uma tragédia o desfecho do PSDB, porque o candidato até então, que era o Dória, anuncia que ia fazer tudo o contrário, né? Não deixaria o governo, cumpriria o mandato até o fim, quer dizer, talvez para ser candidato à reeleição, se ainda fosse o caso. Isso, teoricamente, em tese, pegando a maioria de surpresa, no mesmo... Ele próprio revelou, horas depois, que o anúncio de desistir era uma estratégia para forçar o PSDB a dar uma demonstração, né, de apoio. E veio essa demonstração com uma carta do Bruno Araújo, o presidente do partido. Né? Não veio constrangida, e horas depois do Dória, então, ficar... O Bruno Araújo veio a público dizer, não, a carta apoia o candidato, mas tudo pode acontecer. Né? Resultado, nessa confusão toda, o movimento mais forte e que indica que a coisa está uma bagunça e que o partido está em frangalhos foi a decisão do governador Eduardo Leite de sair do cargo, né? Porque se o cara sai do cargo, é evidente que para disputar as eleições. E ele não vai disputar o Senado, muito menos deputado federal. Então, o Eduardo Leite recebeu das lideranças partidárias do PSDB, no mesmo dia em que esse partido confirmava o Dória para que ele ficasse como candidato, esse mesmo partido certamente disse ao Leite que, cai em campo. Lá na frente, se esse cara continuar aí patinando com 1%, ele vai ser limado, né? O Dória vai ser limado. E o candidato pode ser o Eduardo Leite mesmo. E eles vão dar mexer no discurso para que não fique com a imagem que é para o candidato de não respeitar as prévias, né? Mas você não pode ir com o resultado de umas prévias suicidas que vai levar até a derrota. Que loucura. Então a gente não sabe o que vai acontecer aí, porque esses partidos seguem conversando, não é isso? O MDB, o PSDB e a União Brasil. Então, com o Tebet, com o Eduardo Leite... Até o Kassab, né?
Até o Kassab. Que a Tebet disse que ia conversar com o PSD do Mas Kassab. o Dória, eu creio, quer dizer, vamos ser profeta aqui, chutar e tal, mas ele não será candidato, cara. Ou vai ser candidato como foi o Alckmin, mal comparando em 2018. Não, acho que não vai ser. Né? É o candidato para perder as eleições. Não vai sair disso, não vai sair. Acho que não vai ser. Trágico. Eu acho que nos últimos anos, talvez o terremoto, envolvendo todo o campo político, seja a esquerda, PT e tal, poucos partidos, assim, partidos fortes, né, viveram uma crise tão gigante quanto o PSDB, e uma crise exposta, uma coisa meio um vexame público. Uma decadência, né? Uma diminuição. De vários lados, né? Esse Dória, que é o Dória desde sempre, e as outras figuras e outros lances aí meio patéticos que mostraram realmente um partido completamente desfigurado e sem liderança. Vai se desmanchando em todo o Brasil, aqui em Alagoas, em todo canto, ele vai se desmanchando. Esse primeiro bloco a gente falou mais ou menos sobre os aspectos nacionais. Na próxima semana a gente volta... Não falamos do velho Lula, do campo da esquerda, né? No próximo programa da semana que vem, a gente fala sobre a configuração do Congresso, um fato preocupante. Foi até um dos internautas que pediram esse tema. Na semana a gente fala sobre isso. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre os aspectos locais dessas mudanças. Exato. Obrigado, pessoal.